Existe um nome que você repete baixinho, quase sem perceber. No trânsito, no banho, na hora de dormir. Você não decidiu pensar nele. Ele simplesmente apareceu de novo, como sempre aparece. Você conta a história de novo, cada detalhe, cada palavra que foi dita. Você já sabe de cor. E ainda assim conta de novo. Como se contar de novo fosse mudar alguma coisa. Não muda. O que essa pessoa fez continua exatamente do mesmo tamanho que era no dia em que aconteceu. Mas você está diferente. Você está mais cansado, mais fechado, mais velho do jeito que não aparece no espelho, mas aparece em como você trata quem está por perto agora. Ninguém te disse isso. Guardar rancor não protege você de nada. Só garante que a mesma dor aconteça todos os dias, para sempre de graça. E a única pessoa presente em todas as vezes é você. Os estoicos tinham uma palavra para isso. Não usavam a palavra perdão do jeito que a igreja usa, nem do jeito que os livros de autoajuda usam. Para eles, perdoar não era um gesto de bondade. Era um cálculo. Era a decisão mais fria e mais lúcida que uma pessoa podia tomar. Parar de pagar um preço que não é seu. Epicteto dizia que existe o que está sob seu controle e o que não está. O que aquela pessoa fez? Não está. Nunca esteve. Mas o quanto você continua carregando isso, revivendo isso, deixando isso decidir o seu humor, a sua paciência, a sua noite de sono, isso é inteiramente seu. Eu levei anos para entender isso. Eu achava que perdoar era sinônimo de fraqueza, que era o mesmo que dizer tudo bem, quando não estava tudo bem, que era abrir mão do direito de estar certo. Só que eu não estava vivendo como quem estava certo. Eu estava vivendo como quem estava preso. Teve uma noite, não vou entrar em detalhes agora, isso é para mais na frente, em que percebi que fazia 5 anos que eu discutia, na minha cabeça, com uma pessoa que nem sabia que essa discussão ainda existia. 5 anos de um argumento que só acontecia dentro de mim. 5 anos de aluguel pago, sozinho, por um apartamento que os dois já tínhamos deixado. Foi aí que aprendi o que os estoicos queriam dizer. Perdoar não é sobre a outra pessoa. Nunca foi. É sobre parar de ser refém de um capítulo que já fechou para todo mundo, menos para você. Esse vídeo não é sobre esquecer o que aconteceu. Não é sobre voltar a confiar em quem não merece. É sobre uma coisa mais simples e mais difícil. Devolver para você o tempo, a paz e a energia que o rancor está cobrando, todos os dias, sem descontar nunca a dívida. O aluguel que você paga sozinho. Existe um tipo de dívida que ninguém te ensina a reconhecer. Ela não aparece em nenhum extrato bancário. Ninguém te cobra por carta, por telefone, por notificação. E ainda assim, você paga. Todos os dias, pontualmente. Você paga em forma de sono ruim. Em forma de irritação que não tem endereço certo, mas acaba caindo em quem está mais perto. O filho que fez uma pergunta boba na hora errada, o parceiro que só queria saber como foi seu dia. Você paga em forma de um silêncio que você carrega para dentro de conversas que não tinham nada a ver com aquilo. É como se você tivesse alugado um espaço dentro da sua própria cabeça e entregasse as chaves para a pessoa que te machucou, de graça, sem prazo de devolução, sem nunca reajustar o contrato. Ela nem sabe que esse aluguel existe. Ela seguiu a vida dela. Você é o único inquilino, o único fiador, o único que continua pagando por um imóvel que, na prática, só serve para guardar dor. Os estoicos tinham uma clareza brutal sobre isso. Marco Aurélio escrevia à noite, sozinho, sobre não deixar que a ação de outra pessoa determinasse o estado da sua própria mente. Não porque isso fosse fácil, mas porque ele sabia. Toda vez que você revive a ofensa, você não está punindo quem te feriu. Você está renovando o contrato. E o pior, você acha que um dia vai parar de pagar sozinho. Você espera um pedido de desculpas que talvez nunca venha.
Você espera que a outra pessoa sinta o mesmo peso que você sente, mas esse não é o acordo. Nunca foi. O aluguel só tem um nome na porta: o seu. Eu fiquei anos pagando um aluguel desses. Não vou te dizer o nome da pessoa, nem o que aconteceu exatamente. Isso não importa. E você provavelmente já tem o seu próprio nome guardado, a sua própria versão da história. O que importa é o que eu fazia com isso. Eu revivia a cena antes de dormir. Reescrevia na cabeça o que eu deveria ter dito na hora. A resposta perfeita, afiada, que eu nunca tive coragem de dar naquele momento. Eu montava discursos inteiros no chuveiro, discursos que a pessoa nunca ia ouvir, porque ela nem sabia que ainda estava sendo julgada, todos os dias, num tribunal que só existia dentro de mim. E sabe o que eu descobri, depois de muito tempo pagando esse aluguel? Que a pessoa que machucou você, na maioria das vezes, nem lembra do que fez. Ou lembra, mas já seguiu em frente. Ela não está presa a esse momento. Só você está. Isso não é justo. Eu sei, você não pediu para carregar esse peso sozinho. Mas a pergunta que os estoicos fariam não é: isso é justo? Porque muita coisa na vida não é. A pergunta é: você vai continuar pagando esse aluguel pelo resto da sua vida? Ou vai um dia decidir devolver as chaves? Não para a pessoa, para você. Perdoar não é reconciliar. Há uma confusão que impede a maioria das pessoas de sequer começar esse processo. Elas ouvem a palavra perdão e escutam, sem perceber, uma outra palavra escondida dentro dela: volta. Como se perdoar significasse abrir a porta de novo, como se significasse fingir que o que aconteceu não deixou marca nenhuma e recomeçar do zero, como se o zero ainda existisse. Não existe. E essa é a primeira coisa que precisa ficar clara. Perdão e reconciliação nunca foram a mesma coisa. Você pode perdoar completamente uma pessoa e ainda assim nunca mais almoçar com ela. Pode perdoar e escolher, com toda a lucidez do mundo, que aquela porta fica fechada, não por rancor, mas por sabedoria. Os estoicos entendiam isso com uma precisão que a maioria dos discursos modernos sobre perdão perdeu completamente. Perdoar é um trabalho interno, silencioso, que não exige testemunha nem aprovação da outra pessoa. Reconciliar é uma decisão prática, externa, que depende de dois lados e que pode, com razão, nunca acontecer. Confundir as duas coisas é o motivo pelo qual tanta gente trava. Porque, no fundo, a ideia de perdoar vem empacotada com um medo. Se eu perdoar, vou ter que deixar essa pessoa perto de mim de novo. Vou parecer fraco. Vou estar dizendo que o que ela fez está tudo bem. Não está. Nunca esteve. Você pode olhar para o que aconteceu, chamar pelo nome certo. Foi errado, foi injusto, doeu. E ainda assim, decidir soltar o peso disso. Uma coisa não anula a outra. Você não precisa aprovar o passado para parar de ser refém dele. Demorei muito para separar essas duas ideias na minha cabeça. Eu achava que se eu perdoasse de verdade, precisaria voltar a confiar. Precisaria abrir espaço de novo. E como eu não conseguia imaginar fazer isso, porque sinceramente, algumas pontes não deveriam ser reconstruídas. Eu simplesmente não perdoava nada. Ficava ali, no meio do caminho, carregando rancor, porque a alternativa parecia pior. Foi um amigo que me disse uma frase que eu nunca esqueci. Você pode fechar a porta com carinho, ou pode fechar a porta com ódio. Mas a porta vai fechar de qualquer jeito. A única pergunta é o que você carrega quando ela fechar. Isso mudou tudo para mim. Eu não precisava reabrir nada. Eu não precisava provar nada para ninguém.
nem para mim mesmo. Eu só precisava parar de segurar a maçaneta com raiva, esperando um momento que talvez nunca chegasse. Um pedido de desculpas, uma explicação, uma justiça que ninguém ia me entregar. Eu fechei a porta, mas fechei sem o peso. E foi só aí que percebi a diferença entre duas coisas que durante anos eu tratei como sinônimo. Se existe alguém na sua vida que você não vai e talvez nem deva deixar voltar a entrar, isso não te impede de perdoar. Na verdade, às vezes, é exatamente o contrário. Fechar a porta com clareza é que torna o perdão possível. O que está sob seu controle? Epicteto nasceu escravo. Passou anos sob o controle absoluto de outra pessoa, sem direito sobre o próprio corpo, sem direito sobre o próprio tempo, sem direito, muitas vezes, nem sobre a própria dor física. E mesmo assim, foi ele quem formulou uma das ideias mais libertadoras que a filosofia já produziu. Existem coisas que estão sob o seu controle, e existem coisas que não estão. E a paz de uma pessoa depende inteiramente de saber separar as duas. O que a pessoa que te machucou fez não estava sob seu controle. O que ela pensa hoje sobre isso, se ela sente culpa, se ela vai um dia te procurar, se ela entende o tamanho do que causou. Nada disso está sob seu controle. Você pode esperar a vida inteira por uma reação que nunca vai vir do jeito que você imagina. Mas existe uma lista inteira de coisas que estão, sim, inteiramente nas suas mãos. Quanto tempo você dedica hoje a reviver aquilo? Que peso você decide carregar para dentro do seu dia? Se você deixa aquela lembrança decidir o seu humor com as pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu. Isso não é sobre minimizar o que você sentiu. A dor foi real. A injustiça, se houve, foi real. Os estoicos não pediam para ninguém fingir que não doeu. Eles pediam uma coisa mais precisa. Pare de gastar a única coisa que é inteiramente sua. Sua atenção, seu tempo, sua paz, numa disputa cujo outro lado talvez nem esteja mais jogando. Você não controla o que aconteceu. Você não controla o que a outra pessoa vai fazer com isso. Mas você controla completamente o que vai fazer com o espaço que sobrou depois. Eu passei muito tempo tentando controlar a parte que não me cabia. Eu queria que a pessoa entendesse o tamanho do que tinha feito. Eu montava na cabeça o momento em que ela ia finalmente perceber, ia me procurar, ia dizer as palavras certas. Eu escrevi esse roteiro várias vezes, com variações diferentes. Às vezes ela chorava, às vezes ela só ficava em silêncio, envergonhada. Mas o roteiro nunca saía da minha cabeça para a vida real. E enquanto eu escrevia esse roteiro imaginário, eu estava gastando algo que não voltava. Meu tempo, minha atenção, as minhas noites. Um dia eu percebi uma coisa simples e desconfortável. Eu estava tentando dirigir um carro que não tinha volante do meu lado. Eu não conseguia fazer a outra pessoa sentir nada. Eu não conseguia fazer ela pedir desculpas. A única coisa que eu realmente dirigia era a mim mesmo, e eu estava me dirigindo direto para o mesmo lugar, todos os dias, há anos. Foi quando eu parei de tentar controlar a reação dela e comecei a perguntar: o que eu faço hoje com o que sobrou? Essa pergunta parece pequena, mas foi a única que, de fato, eu conseguia responder. A versão sua que ainda não chegou. Existe uma pergunta que quase ninguém se faz quando está preso a uma mágoa. Quem eu seria hoje se essa história não estivesse mais ocupando espaço dentro de mim? Não é uma pergunta sobre esquecer. É uma pergunta sobre capacidade. Porque a mente tem um tamanho limitado de atenção, e tudo que você reserva para reviver o passado é a atenção que não está disponível para construir o que vem depois.
O rancor não é neutro. Ele ocupa lugar, e enquanto ele estiver lá sentado, ele impede outras coisas de entrarem. Os estoicos falavam sobre isso em termos de virtude, a ideia de que cada pessoa carrega dentro de si uma versão mais plena do que poderia ser, e que essa versão só se manifesta quando os obstáculos internos são removidos, não quando as circunstâncias externas mudam. Marco Aurélio escrevia que o obstáculo à ação avança à própria ação, que o que está no caminho se torna o caminho. Mas isso só é verdade quando você para de tratar o obstáculo como destino final. Quantas conversas você já não teve com pessoas que estão vivas aqui e agora, porque uma parte da sua atenção ainda está numa conversa antiga com alguém que talvez nem pense mais em você? Quantas oportunidades de estar plenamente presente, com um filho, com um parceiro, com um amigo, foram sem querer adiadas porque uma parte de você ainda estava ajustando as contas de algo que já não tem mais volta? A versão sua que ainda não chegou não está esperando um pedido de desculpas. Ela está esperando que você libere o espaço que ela precisa para existir. Eu me lembro do dia em que percebi o tamanho do espaço que eu tinha cedido. Estava numa mesa de almoço, num domingo comum, e alguém contou uma piada boba. Todo mundo riu e eu percebi que eu tinha rido também. Mas um segundo depois, um segundo atrasado, como se parte de mim ainda estivesse processando outra coisa, em outro lugar, enquanto a vida acontecia ali, na minha frente, sem mim. Isso me assustou mais do que qualquer discussão eu já tive sobre o que me machucou. Porque a mágoa não estava só me fazendo sofrer, ela estava me atrasando. Eu estava um segundo fora da minha própria vida, o tempo todo, em quase tudo. Eu não sei quem eu teria me tornado se tivesse soltado aquilo mais cedo. Não dá para saber, mas eu sei com certeza quem eu estou me tornando agora que solto um pouco mais a cada dia. Alguém que ri na hora certa, alguém presente na própria mesa. Talvez essa seja a pergunta mais honesta que você possa se fazer hoje. Quanto de você ainda está atrasado, processando uma coisa que já devia ter ficado para trás? Sêneca e a carta que ele nunca enviou. Sêneca escreveu centenas de cartas ao longo da vida, a maioria delas para o amigo Lucílio, discutindo virtude, morte, tempo e como viver bem em meio ao caos de Roma. Mas existe um tipo de carta que ele descrevia de um jeito diferente. A carta que se escreve não para ser enviada, mas para ser processada. Um exercício. Uma forma de colocar no papel aquilo que, se ficasse só na cabeça, continuaria girando sem fim. A ideia era simples. Você escreve tudo o que sente, sem filtro, sem educação, sem preocupação com o que a outra pessoa vai pensar, porque ela nunca vai ler. Você escreve a raiva inteira, a injustiça inteira, cada detalhe que ainda dói, e quando termina, você não entrega a carta a ninguém. Você a guarda ou a queima, ou simplesmente a fecha. O ato de escrever já fez o trabalho que precisava ser feito. Por que isso funciona? Porque grande parte do peso que carregamos não vem do que aconteceu, mas do que nunca conseguimos dizer sobre o que aconteceu. A frase que ficou presa na garganta na hora certa. A resposta que você nunca deu, porque o momento passou, ou porque não teve coragem, ou porque simplesmente não fazia sentido dizer aquilo em voz alta para alguém que talvez nem quisesse ouvir. Sêneca entendia que a mente precisa de um lugar para colocar essas coisas. Se você não dá um lugar, ela continua carregando tudo solto, disperso, pronto para aparecer no momento mais inconveniente, numa discussão sem relação nenhuma, numa noite de insônia, num comentário áspero que sai sem querer. A carta nunca precisou chegar ao destinatário. Ela só precisava sair de dentro de você. Eu escrevi uma carta dessas uma vez. Não vou dizer para quem, mas escrevi cada coisa que eu nunca tive coragem de falar. Escrevi com raiva no início. As frases saíam ríspidas, cheias de detalhes que eu nem sabia que ainda lembrava.
Fui até o fim, reli, e pela primeira vez em muito tempo senti aquilo saindo dentro de mim, em vez de só girando. Eu não enviei a carta. Nunca foi essa a intenção. Eu rasguei, na verdade, não porque estivesse envergonhado do que escrevi, mas porque aquilo já tinha cumprido a função dele. Ele já tinha me tirado de dentro da minha cabeça e colocado finalmente em algum lugar fora de mim. Se existe numa frase, uma cena, uma discussão que você nunca teve coragem de encerrar em voz alta, talvez a resposta não seja procurar a pessoa, talvez seja pegar um papel, ou até abrir uma nota no celular, se for mais fácil, e simplesmente escrever, não para ela, para você. Às vezes, a carta mais importante da sua vida é a que nunca vai ser lida por ninguém além de você mesmo. A chave que só abre por dentro. Voltamos então ao aluguel do primeiro capítulo. Aquele espaço dentro da sua cabeça, ocupado há tanto tempo por alguém que talvez nem lembre mais do endereço. Você já entendeu agora que perdoar não significa reabrir a porta para essa pessoa. Você já entendeu que o que está sob seu controle nunca foi a reação dela, e sim o que você faz com o próprio tempo. Você já colocou no papel, talvez, aquilo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Falta apenas uma peça, e é a mais estranha de todas. A chave desse contrato nunca esteve com a outra pessoa, sempre esteve com você. Isso incomoda no início, porque é mais confortável pensar que a solução depende de um pedido de desculpas que nunca vem, de uma explicação que nunca chega, de uma justiça que o mundo raramente entrega no formato que a gente espera. É mais confortável esperar por fora do que agir por dentro. Enquanto a chave está do lado de fora, você tem uma desculpa para continuar parado. Eu perdoaria se ela ao menos reconhecesse o que fez. Mas os estoicos nunca condicionaram a paz de alguém à boa vontade de terceiros. Essa seria a receita mais frágil possível para uma vida: depender do arrependimento alheio para finalmente descansar. Marco Aurélio soube o que era ser traído por pessoas próximas e mesmo assim escreveu incansavelmente sobre continuar agindo com integridade, independentemente do que os outros faziam ou deixavam de fazer. A porta do capítulo 1 ainda está lá, mas agora você sabe, ela não tranca por fora, nunca trancou. A chave sempre esteve na sua mão, só que fechada, com força, há tempo demais para você perceber que era uma chave e não um punho. Eu levei anos para abrir a mão. Não foi um momento único, como nos filmes. Não teve luz, não teve epifania de uma hora para outra. Foi mais devagar, mais desconfortável. Foi perceber aos poucos que eu estava cansado de carregar tudo. Não porque tinha perdoado num estalo, mas porque num certo dia comum, o peso simplesmente passou mais do que o orgulho de continuar segurando. Eu não recebi pedido de desculpas nenhum, não recebi explicação, nem reconhecimento, nem a cena que eu tinha ensaiado tantas vezes na cabeça. E mesmo assim, um dia, eu simplesmente parei de pagar aquele aluguel. Não porque a conta zerou, mas porque eu decidi que não ia mais assinar o próximo mês. Se você chegou até aqui, talvez esteja esperando uma fórmula, um passo a passo de 3 etapas para perdoar de vez. Eu não tenho isso para te dar. E acho que ninguém tem de verdade. O que eu posso te dizer é isso: a porta nunca esteve trancada pelo lado de fora. Você pode continuar esperando que alguém venha destrancar por você. Ou pode hoje simplesmente abrir a mão. A escolha nunca foi da outra pessoa, sempre foi sua. Se alguma parte deste vídeo tocou em algo que você carrega há tempo demais, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o nome. Não precisa ser o nome real. Pode ser só aquela pessoa,
de quem você ainda está sem perceber pagando esse aluguel? Às vezes, só o ato de escrever isso já é o primeiro passo para soltar. Se este vídeo fez sentido para você, dá aquela força com like. Isso ajuda mais gente que está carregando o mesmo peso a encontrar esse conteúdo. E se tem alguém na sua vida que você sabe que precisa ouvir isso hoje, um irmão, um amigo, alguém que você sabe que está preso numa mágoa antiga, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a gente não consegue dizer essas coisas com as próprias palavras, mas consegue apertar, compartilhar. E se você quer continuar essa reflexão durante a semana, não só aos domingos, o clube de membros do canal tem acesso antecipado aos vídeos toda terça-feira, bastidores e prioridade nas respostas aqui nos comentários. É uma forma de caminharmos mais de perto, com mais constância. Obrigado por ter chegado até aqui. Essa jornada de soltar o que pesa não é rápido, não é sozinha, e eu fico feliz de fazer parte dela com você. Até o próximo vídeo.